a nutrição, ela sozinha, como qualquer outra profissão, né? Mas eu acho que a nutrição sozinha, ela não consegue absolutamente desenvolver, né? Porque a maioria dos problemas que a gente tem em relação aos excessos estão instalados na vida, de como é o funcionamento daquele sujeito ali na vida, né? E quando a pessoa... Eu sempre falo que a nutrição é a porta de entrada da saúde mental, porque as pessoas têm muitos problemas, como todo mundo tem, e as pessoas acreditam que pessoas magras não têm problema, né? Elas creem nisso. Então, elas procuram um nutricionista acreditando que o sofrimento delas vai diminuir a partir de um corpo mais magro. E todos nós temos problemas, e a nutrição não consegue resolver isso sozinho, porque a maioria das queixas são: não consigo cozinhar, não tenho tempo para fazer isso, ou tem problemas dentro de casa, com relações, com os filhos, como qualquer mortal, né? E aí que entra o casamento com a psicologia, né? Então, as pessoas acham que elas vão procurar, quando eu faço a indicação, acham que vão procurar um psicólogo para poder aprender a comer menos. Não tem nada a ver com isso, gente. O trabalho da nutrição é o trabalho da nutrição. Só que precisa se afrouxar alguma coisa nessa... No turbilhão da vida aí, para que a nutrição entre, e para que ela entre sem essa pressão, né? Para que ela entre mais tranquilamente, para que aprenda o tempo das coisas. E é aí que a gente faz a indicação para um psicólogo. Com a palavra, Thaís Moraes. Ou os psicó. Você, meu amor. Pois é. E a psicologia está aí, né? Para receber as pessoas vindas de outras profissões, outros lugares. Para escuta, para falar, para dar conta de ouvir o que se tem para dizer, né? Porque eu acho que no início aqui a gente estava dizendo sobre a dificuldade que as pessoas têm em falar, né? Mas eu acho que na neurose as pessoas, a dificuldade é justamente de se ouvir aquilo que se fala, né? Então está em outro lugar. Então nós, neuróticos, a nossa dificuldade vem por aí. Sim. Você vai tratar com o paciente a relação dele com o alimento. Sim. Mas também não só a relação com o alimento, né? Porque a relação com o alimento vai ser dada na nutrição. Pelo nutricionista. Pelo nutricionista. Mas é a relação da pessoa com a própria vida. É porque o alimento é vital, gente. Sem o alimento... Então, não existe essa questão de que eu tenho um vício no alimento igual eu tenho em drogas, né? As pessoas fazem essa associação. Até mesmo porque o alimento ele é vital. A gente precisa do alimento diariamente. Então, considerar um alimento nesse lugar é muito agressivo. E aí essa relação fica adoecida, né? Mas por que está colocando o alimento com essa importância toda? E aí que a psicologia entra, porque vai começar a dar vazão para outras coisas, e aí a gente começa a perceber, claro que eu estou falando de perda de peso aqui, né? Neste momento pontual. Aí a gente começa a perceber que o alimento toma um lugar ali como se fosse de alívio, né? Como se fosse de prazer, e não tem problema, o alimento pode entrar. Mas o quanto desse alimento entra que deixa o indivíduo adoecido. E aí fica olhando só para o alimento, né? E chega lá no nutricionista, é porque eu não consigo parar de comer isso, eu não consigo parar de comer aquilo, né? Como se fosse o problema. E o problema, será que está lá? Está de fato instalado lá? É onde que entra o psicólogo para ele poder afrouxar, né? Como diz. A relação com o alimento, Exato. Né? Tem uma parte... Microfone, querida. Virou, como que chama? Hold? Exatamente. Sou acostumada com palco. Desculpa. Tem essa coisa também, né? Do alimento, do que alimenta, né? Que não necessariamente está no alimento, na comida. Então, a gente precisa começar a colocar a pessoa para falar sobre o que alimenta aquela pessoa. Porque, às vezes, existem as questões com o próprio alimento, o alimento de comer, mas existem coisas que alimenta também nessa pessoa, né? E não necessariamente está na comida. E muitas vezes a pessoa coloca ali, né? Por exemplo, comida. Uma relação pode ser sustentada através de um alimento, por exemplo, né? Uma relação amorosa. E aí tem muitas pessoas que têm dificuldade em dar seguimento numa prescrição dietética porque talvez o parceiro ou a parceira não estejam engajados ali a se alimentar melhor. E aí parece que quebra alguma coisa. Algo teoricamente, precisa se quebrar para que aquela pessoa dê continuidade num plano alimentar. E será que precisa quebrar mesmo? Né? Porque o outro tem que fazer a mesma coisa que eu estou fazendo para dar conta. É justamente os pontos que podem ser trabalhados em análise, é justamente essa questão do movimento da própria pessoa, né? Porque como é que alguém quer
manter ali um tipo de alimentação e querer que os coleguinhas, o pai e a mãe, o namorado, vá Todo mundo tem que fazer ir dieta junto. com ele, né? Sim, Com mas uma aí entra os pessoa. outros vícios também, né? Quando você decide que você vai parar um vício e seus colegas não param aquele vício, o álcool. O Lucas, acho que ele já parou o álcool diversas vezes esse ano e... Você falou esse ano, mas deixa eu te falar, o ano tem só 4 meses, tá? Você já Jogando parou as noções. Porra, caralho, o ano tem só 4 meses, parece que... Ainda dá tempo. Mas é eu não tô muito bebendo ainda, mentira. Mas é- Fale por você, Cris. É muito difícil? É muito Conta pra mim. difícil, é muito difícil. Obrigado, É, Renata, de nada. obrigado. Bate que bate. Tanto é que quando eu Me livrou do calvário. decidi parar por um período, eu conversei com meu namorado. Falei, olha, vamos parar junto, isso, por tal período? Porque sozinho eu falei, eu acho que eu não vou dar conta, então vamos junto nessa. É um pedido de ajuda, tá tudo bem. Sim. Mas não necessariamente quer dizer que o outro vá dar conta do tanto que você pretende dar conta, porque E o tanto é que sentido é quando seu, a gente né? quebra, um olha pra cara do outro e fala, hoje a gente vai quebrar, né? Tá tudo bem. Eu acho que é uma grande ilusão a gente confiar que junto com o outro a gente vai dar Eu conta acho de mais algo, fácil. né? Eu acho uma grande É ilusão. uma Eu sensação acho que de- isso daí é uma puta de uma enganação Mas a si eu acho mesmo. que é mais Obrigada. uma questão de... É uma sensação de pertencimento grupal. Eu acho que é entendeu? muito mais uma coisa de acolhimento, de alguém Isso. estar ali, né, junto com você, de você se sentir amparado. É mais para esse sentido. Não que vá dar conta de fazer isso só porque tem um outro ali. Mas é Muito pelo contrário, às vezes o outro pode dificultar. Fuder a sua vida. Pode Porque dificultar. a gente olha Isso e fala, me parece a gente vai muito quebrar mais hoje, assim. né? É porque talvez é você quem não queira de fato olhar pra isso, né? E aí coloca o outro pra ver se ele te dá uma ajuda naquilo que talvez você nem queira olhar, não seja o momento pra você olhar, e tá tudo bem com isso também, né? Mas a gente tem uma tendência, sim.